Olá pessoal, hoje eu vou falar um pouquinho sobre diversidade e de como a gente pode calcular a diversidade por meio do índice de diversidade de Shannon, que é um dos índices mais comuns em trabalhos de ecologia. Vou falar também como a gente pode usar esse índice em trabalhos de biomonitoramento ambiental. Bom, o que é diversidade? Quando a gente ouve falar em biodiversidade, geralmente a gente pensa na Amazônia, na Mata Atlântica, nesses biomas que tem um grande número de espécies, de animais e de plantas. De fato, a riqueza, que é esse número de espécies, é um dos componentes da diversidade, mas não é o único. A diversidade também leva em consideração a proporção relativa dos números de indivíduos de cada uma dessas espécies para o número total de indivíduos. Ou seja, a biodiversidade também leva em consideração a equitabilidade, que é o quanto essas proporções são semelhantes entre si dentro da comunidade. Quanto mais semelhantes, quanto mais igualitária a distribuição, mais diversa é essa comunidade. E o índice de Shannon leva em consideração esses dois aspectos. O índice de Shannon, na verdade, é uma medida do grau de incerteza em prever a que espécie pertence um indivíduo retirado aleatoriamente da comunidade. E a gente consegue perceber isso muito bem com dois exemplos. Vamos imaginar uma comunidade X e uma comunidade Y. Na comunidade X, você tem duas espécies, espécie A e espécie B, cada uma delas com 10 organismos. Na comunidade Y, você tem 10 espécies, de espécie A espécie J, cada uma delas com 10 organismos. A probabilidade de, ao se retirar um indivíduo aleatoriamente, ele pertencer à espécie A, é maior na comunidade X que na comunidade Y, que tem uma maior diversidade de espécies, uma maior riqueza de espécies. Quando a gente pensa na proporção relativa, a gente pode também usar dois exemplos para ver, um exemplo para ver como ela afeta o índice de Shannon. Por exemplo, se você tem duas comunidades, uma comunidade novamente X e uma comunidade Y, agora com duas espécies em cada, sendo que em X você tem 100 indivíduos, 50 pertencentes à espécie A e 50 pertencentes à espécie B, enquanto na comunidade Y você tem 98 indivíduos pertencentes à espécie A e 92 indivíduos pertencentes à espécie B, é muito mais provável que ao retirar o indivíduo aleatoriamente, ele pertence à espécie A na comunidade Y. Então, a gente consegue perceber assim como a riqueza e a equitabilidade afetam o índice de Shannon, né? Eles influenciam o índice de Shannon. E o índice de Shannon é bem simples de calcular. Ele leva em consideração somente essas proporções relativas, a gente precisa calcular somente essas proporções relativas e fazer um somatório do produto dessas proporções pelo logaritmo dela. Então, a fórmula do índice de Shannon é H', não a ave, né? H', essa notação é igual a menos o somatório da proporção relativa pelo seu logaritmo da proporção relativa da espécie I, no caso, certo? E aqui eu trouxe um exemplo hipotético. Você tem aqui 5 táxons. O índice de Shannon pode ser usado para táxon, pode ser usado para qualquer nível de refinamento taxonômico. Você pode usar ele para a família ou para a espécie, que é o mais usual, né? Ele foi feito para a espécie, mas também pode usar para grupos funcionais, certo? No caso, eu deixei táxon, que pode ser família, ou pode ser espécie, ou pode ser até ordem, se for o caso. E aqui eu dei números aleatórios, né, para cada um de indivíduos de uma amostra, que é uma amostra de um ambiente qualquer. Então você tem táxon 1, 8 indivíduos, táxon 2, 10 indivíduos, táxon 3, 13 indivíduos, 4, 27 e 5, 12, totalizando 70 indivíduos. O que eu vou fazer agora é calcular a proporção relativa de cada uma dessas espécies, desses táxons. Então, eu vou dividir o 8 por 70 e aí vou ter essa proporção aqui, que eu vou deixar em número decimal, certo? E daí eu vou calcular o log dessa proporção, que vai vir como é um número decimal, né, entre 0 e 1, ele está calculando as proporções relativas, então vai variar entre 0 e 1, vai ser um número negativo. Daí eu vou
fazer o produto da proporção relativa por seu logaritmo. Nesse caso, eu usei o logaritmo natural. Mas você pode usar, e é bem comum, usar o logaritmo de base 2 ou de base 10, certo? Então, aqui eu tenho o produto da proporção relativa pelo seu logaritmo. O que eu vou fazer agora é somar todos esses produtos, e esse número final, que será negativo, é o valor do índice de Shannon. Quando eu aplico na fórmula, menos com menos dá mais, e aí esse número vai ficar positivo. A galinha, no caso, ficou 1,50 nats, como eu usei o logaritmo natural, nats por indivíduo. Pode ser nats por célula ou por unidade de biomassa, mas nesse caso, essa notação nats por indivíduo é um pouco questionável. Pode ser nats por espécie também. Se fosse logaritmo de base 2, seria bits, e se fosse de base 10, seria decids, certo? Bom, como eu posso usar esse índice de Shannon em um trabalho de monitoramento ambiental? O que eu posso fazer é comparar duas regiões. Então, eu tenho uma região que sofre um impacto ambiental, né? De repente, a instalação de uma usina de tratamento de lixo e que gere efluente, ou então uma empresa de carcinocultura que gera efluente. Então, o que eu posso comparar é a área que recebe essa descarga, né, esse impacto, com uma área controle que não recebe. E aí eu posso verificar se existe alguma diferença em relação a essas duas áreas. Ou então eu posso ver o antes e o depois, ver se a introdução de algum impacto causou uma redução na diversidade local. Bom, essas seriam as formas. Esse é um vídeo bem breve, só para explicar como se calcula a diversidade, quais são os componentes da diversidade, como esse índice pode ser usado em trabalhos de biomonitoramento. Eu espero que tenham gostado. Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar aqui, entrar em contato comigo pelo meu e-mail, que vai estar na descrição do vídeo, ou então por minhas redes sociais, que também vão estar aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.